Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã. Essa matéria é de junho do ano passado. Veja só a matéria. No dia da liberdade de imprensa, Bolsonaro sugere fechar a mídia brasileira. Bolsonaro é um presidente, provavelmente o único da história nesse nível, que atacou a imprensa sem parar, desde muito antes, inclusive, de ser presidente da República. Ele tem toda uma trajetória de propostas, inclusive, de fechar órgãos de imprensa. O Blog da Cidadania, durante a eleição do ano passado, dizia que a Globo não teria alternativa a não ser apoiar Lula se ficassem só ele e Bolsonaro. Simplesmente porque nós fizemos um levantamento e o ano passado, desde 2018 até o ano passado, Bolsonaro ameaçou a Globo de fechá-la 22 vezes. E é esse homem que tantas vezes atacou jornalistas. Ele tinha uma predileção por atacar, inclusive, jornalistas mulheres. Todo mundo se lembra da jornalista Patrícia de Campos Melo, que tinha feito, logo depois da eleição dele, em 2019, um levantamento que mostrou que ele recebeu financiamento de empresários para disparar fake news pelo WhatsApp. Essa jornalista, durante uma coletiva, o Bolsonaro disse a ela que ela queria dar o furo. Inclusive, ele foi condenado por esse ataque a jornalista. Ele tinha uma predileção por atacar jornalistas mulheres. Chamava jornalistas homens de homossexuais na cara deles, abandonava entrevistas ao meio quando lhe faziam qualquer pergunta que ele não gostasse. Muito bem. Eis que o Bolsonaro critica uma lei do STF que está sendo deturpada pela grande mídia, pela mesma Folha de São Paulo, da Patrícia de Campos Melo, pelo mesmo Globo, que o Bolsonaro ameaçou fechar tantas vezes, e todos esses veículos, de repente o Bolsonaro se diz defensor da imprensa e critica o STF e diz estar agora junto com a imprensa após mandato de ataques a jornalistas. O ex-presidente afirma que ninguém sabe quem decidirá o conceito de fake news. E o Bolsonaro criticou a decisão do STF, que abriu a possibilidade de punir veículos de comunicação por declarações de entrevistados. É uma celeuma que a mídia levantou, que não faz o menor sentido. Eu vou explicar rapidamente para você e depois o Blog da Cidadania vai voltar a esse assunto. Não tem o menor cabimento toda essa celeuma contra essa decisão do STF que criou essa possibilidade de punir veículos de comunicação. É um exagero, não existe o risco que a mídia está alardeando, e tudo isso se soma há outros episódios em que esses grandes meios de comunicação vêm atacando o STF furiosamente. E tudo isso, alguns dizem que tem um fundo relativo à ida de Flávio Dino para o STF por indicação e apoio de ministros do STF, sobretudo Alexandre Moraes e Gilmar Mendes. Flávio Dino, no STF, criou uma situação de pânico, não só no bolsonarismo, mas, como se vê, também nesses grandes órgãos de imprensa.
Veja aqui, por exemplo, o Estadão e aquela matéria sobre a dama do tráfico. O Estadão não para de repercutir e bater na mesma tecla e, inclusive, endossou aquela acusação sem sentido da oposição, deu asas àquela afirmação sem sentido da oposição, que o Flávio Dino foi à favela da Maré sem ser incomodado pelo tráfico. É uma loucura, não é? Porque o Flávio Dino, ministro da Justiça, vai à comunidade lá da Maré, no Rio de Janeiro. Se ele fosse atacado pelo tráfico ali, um ministro de Estado, é óbvio que todas as forças do país iam se voltar para aquela comunidade. Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, tudo cairia como uma bomba em cima dos traficantes. Se eles ficassem quietinhos, deixassem o ministro falar, não ia acontecer nada. Quer dizer, não haveria o menor sentido em haver um ataque ao ministro de Estado, porque foi lá discursar, e lá o Dino fez um discurso contra o tráfico. Ainda assim, o Estadão tentou ajudar a oposição com aquela história da dama do tráfico, que foi a esposa de um presidiário que participou de um evento do Ministério da Justiça voltado às famílias de presidiários. Isso é o que é mais incompreensível. Não, a gente entende a intenção da imprensa, mas é o mais bizarro, porque era um evento para familiares de presidiários e o Estadão critica que a esposa de um presidiário estava nesse evento. Seja como for, você vê aqui hoje, por exemplo, uma matéria da Folha de São Paulo criminalizando o STF por multar gente que ficou alardeando que o sistema eleitoral brasileiro era viciado, que ficou tentando justificar o golpe do 8 de janeiro. A matéria do jornal Folha de São Paulo diz que Moraes aplica 600 mil em multas a donos de perfis sem intimá-los antes. São pessoas que tiveram perfis no antigo Twitter, no hoje X, antigo Twitter, bloqueados pelo Dino e que foram avisados para não usar mais aquela rede social para atacar o sistema eleitoral. Essas pessoas recuperaram a conta. O STF falou: olha, estou devolvendo a conta, mas vocês não podem atacar o sistema eleitoral com ela. Eles atacaram, Moraes multou, e agora a Folha veio com essa história de que multou sem intimá-los antes. Eles estavam intimados que não podiam fazer aquilo, não podiam usar aquela conta para nada, e usaram. E o STF multou e acabou, mas estão fazendo uma celeuma por causa disso. O STF virou alvo constante da mídia. Por STF, o Dino busca oposição com quem se encontrou menos à frente do Ministério da Justiça. E aí, veja só, o Globo ele faz uma matéria acusando o Flávio Dino de se encontrar mais com aliados do que com oposicionistas. Vejam só que crime de Flávio Dino. Ele se encontra mais com os aliados do que com os inimigos políticos. Não tem a menor lógica uma matéria como essa. Mas vamos em frente. Estadão volta com matéria sobre a Lava Jato e no fim da reportagem sobre o livro, tentando vender o livro por aí, a pesquisadora, essa senhora aqui, diz: a Operação Lava Jato ainda tem a ensinar. A gente não digeriu o que aconteceu. O que eu posso dizer é que foi a maior operação de investigação contra a corrupção que existiu no Brasil e no mundo até hoje. Se houve erros processuais, não estou entrando nesse mérito. Como não está entrando nesse mérito? Como é que a madame aí faz um livro sobre a Lava Jato e não fala dos abusos e dos crimes que foram cometidos pela Lava Jato, da fraude processual contra o homem que hoje governa o Brasil? Ela faz esse livro e não fala nada disso? É só isso que o Estadão quer, não é? E quando ataca a Lava Jato, está atacando o Supremo.
porque foi o Supremo que triturou a Lava Jato, inclusive com a decisão recente do Toffoli de anular tudo que a Lava Jato fez. Então a gente vai vendo as razões. Bom, seja como for, depois de 2 meses o CNJ conseguiu intimar o Sérgio Moro por gestão caótica na Lava Jato. O que acontece é o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça descobriu que bens apreendidos pela Lava Jato sumiram. Quem era o responsável por esses bens? Esse sujeito que está na tela. Há meses que o CNJ tentava intimar o Sérgio Moro sobre o processo e não conseguia. Agora conseguiu, fazendo o seguinte: após quase 2 meses de tentativas frustradas, o CNJ conseguiu intimar o Sérgio Moro a respeito de uma representação disciplinar aberta em setembro contra ele pelo corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão. Como o oficial de justiça tentou o último recurso, a chamada intimação por hora certa, ou seja, com hora marcada. E aí o Moro teve que assinar a intimação por uma simples razão, porque já estava na mídia o tempo inteiro. Ele não podia abrir a boca no Twitter, que todo mundo caía de pau em cima, e agora conseguiu intimar. O partido Bolsonaro usa a decisão de Moraes para pedir a cassação de Janones. O Alexandre de Moraes deu uma declaração de que rachadinha é corrupção, etc, etc. E aí o PL, apesar de o caso envolvendo Janones ter acontecido fora do mandato atual dele, o PL vai pedir a cassação dele enquanto passa o pano para a rachadinha de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro. Vamos ver o que é que vai dar esse absurdo, né? Não que não seja certo investigar e até punir o Janones se ele tiver cometido rachadinha, mas o PL, o partido de Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, os reis da rachadinha, cujas provas de rachadinha abundam, querer caçar Janones, tem a dó, né? Lula, se não fecharmos acordo com o Mercosul e a União Europeia, não é culpa do Brasil, é culpa da Europa. E é mais especificamente do Emmanuel Macron, que é o presidente da França, não é? Está torpedeando o acordo porque ele diz que o Brasil, na questão de exportação de produtos agropecuários, tem uma terra mais fértil e ele acha injusto, não dá competição. A França sempre tentou proteger os seus agricultores e com isso prejudicando o seu povo lá. Então o francês ele paga muito mais pelos produtos agropecuários porque os agricultores franceses são protegidos, né? Então isso não é muito novo. A confissão: PGR agia hipnotizado. Essa matéria aqui do Carlos de Almeida Castro, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, um advogado famoso entre os políticos, é bem impressionante. Ele diz: é assustadora a entrevista do Carlos Fernando dos Santos Lima. É um dos membros dos ícones lá da Lava Jato, aliado do Dallagnol, era um dos chefes da operação, um barbichinha, não sei se tem a foto dele aqui para você lembrar, acho que não vai ter, mas ele confessa aí vários crimes da Lava Jato, como se tudo que fez tivesse sido feito inconscientemente, como se estivesse hipnotizado quando cometeu os crimes. É bem da Lava Jato, é bem do Sérgio Moro. Aqui a foto do posto de gasolina que deu origem à Lava Jato. Foi um caso de corrupção envolvendo esse posto lá em Brasília que deu nome à Operação Lava Jato. Valdemar Costa Neto, dono do PL, e bolsonaristas voltam a ter embate sobre as eleições de 2024, estão se estapeando aí, cada um quer uma coisa. A direita está em crise, a extrema-direita está em crise no Brasil. Vamos esperar que continue assim. E a Marinha fez uma campanha com música de Adriana Calcanhoto para mudar a imagem após ter vindo a público que a Marinha, o comandante da Marinha, tentou dar um golpe de Estado para evitar a posse do Lula.
aqui a campanha Ações Sociais da Marinha, como entregar cestas básicas e tal. Não vai mudar nada o fato de que o comandante dessa força tentou dar um golpe de Estado no país. Eleitores de 4 cidades voltam às urnas neste domingo. Serão eleitos prefeitos, vices ou vereadores em cidades de São Paulo, Goiás e Ceará. Compra de votos, abuso de poder econômico e fraude à cota de gênero estão entre os motivos. E por fim, todo dia é dia de alguma coisa se o Congresso, todo dia será dia de alguma coisa se o Congresso conseguir passar o que fez nessa nova legislatura aqui. Passamos o ano no Poder Legislativo propondo datas comemorativas. Dia do amendoim, dia do padrasto, dia da madrasta para o Congresso, todo dia é dia de alguma coisa. Total de proposições de datas comemorativas chega a 425 dias. Não é? São 425 dias comemorativos. Detalhe, o ano tem 364 dias, 365 dias, conforme o ano. Ou seja, vai ter dia que vai ser dia de 2 coisas ao mesmo tempo. E é quase o dobro das proposituras de 2022 e demonstra uma inacreditável e revoltante falta do que fazer desses parlamentares. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.